Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Marvel, o manipulador de matéria. Capítulo 61. Confrontando fantasmas. Hector estava diante de uma grande plateia de 30 pessoas dentro do armazém mal iluminado que servia de base para sua gangue. Como líder mais jovem dos Golden Vipers na história da gangue, ele acreditava ser seu dever garantir a sobrevivência deles, mesmo em meio aos muitos super-heróis da cidade. Enquanto outras gangues e organizações criminosas poderiam ter visto esses heróis como ameaças, Hector os enxergava como desafios, obstáculos a serem superados. Objetos que ele precisava confrontar e derrubar para se consolidar como uma lenda. Por incontáveis noites, Hector dedicou-se a mapear meticulosamente as ruas intrincadas de Nova York, imergindo nos ritmos e rotinas dos vigilantes guardiões da cidade para garantir que sua equipe não fosse capturada nem notada. Cada figura colorida, como o acrobático Homem-Aranha balançando entre arranha-céus, o sombrio Demolidor navegando por Hell's Kitchen, o feroz Punho de Ferro usando poderes místicos e a ágil Tigresa Branca saltando de telhado em telhado, constantemente lembrava da dedicação inabalável que esses heróis demonstravam em sua eterna batalha contra criminosos como ele. Hector elaborou planos meticulosos para as operações ousadas, porém discretas, das Víboras Douradas, com a intenção de consolidar um controle ainda maior sobre o submundo mais sombrio da cidade. Com firmeza e confiança, ele reuniu sua equipe no esconderijo em seu armazém, o aroma de madeira envelhecida e poeira pairando no ar. Ele enfatizou a importância da astúcia em detrimento da força bruta, instando seu bando a confiar em sua inteligência para navegar pela intrincada teia de olhares atentos dos heróis. Não importa o quanto esta cidade tenha se transformado sob a influência daqueles malucos fantasiados, as ruas ainda nos pertencem, declarou Hector, com voz firme e autoritária. Ele havia ascendido recentemente ao topo da gangue após orquestrar habilmente a remoção do antigo líder, uma jogada ousada que lhe rendeu tanto medo quanto respeito. Eles podem ter seus poderes e truques astutos, mas conhecemos estas ruas como a palma da nossa mão. Movam-se com rapidez e determinação, ordenou, sua presença irradiando uma aura de sombria resolução. Estas ruas são nossas. De mais ninguém. É hora de recuperarmos o que é nosso por direito. Enquanto seus companheiros de gangue assentiam vigorosamente, com os olhos desviando-se nervosamente para o chão, Hector sentiu uma renovada sensação de propósito percorrer seu corpo. O peso do medo silencioso deles pairava no ar, sufocando a dissidência e amplificando sua influência. Ele imaginava os Golden Vipers não apenas suportando suas lutas atuais, mas evoluindo para uma força indomável. Uma força que exerceria poder e inspiraria respeito por toda a cidade. A cada instante, Hector quase podia sentir o gosto da vitória que se aproximava, territórios a conquistar, rivais a superar e um legado a forjar. As ruas logo ecoariam com o poderoso nome das Víboras Douradas, um símbolo de força e domínio inabalável sob seu comando, que poucos ousariam desafiar. Horas depois da reunião, enquanto o sol se punha no horizonte, lançando um brilho âmbar sobre a cidade, Hector estava no telhado de sua base fortificada. A metrópole extensa se desdobrava diante dele, uma tapeçaria vívida tecida a partir do caos de ruas movimentadas, luzes de neon cintilantes e o zumbido distante da vida que pulsava como uma batida de coração. Entre essas luzes estavam os chamados heróis de Nova York. Cada herói ou vigilante era um novo obstáculo ou desafio que Hector precisava enfrentar ou contornar em seus planos. Mas não importa quais novos planos engenhosos Hector pudesse criar ou imaginar, todos eles seriam insuficientes contra Atomic. Atomic se destacava entre todos os outros heróis da cidade. Ele era um farol de esperança e imenso poder, e sua mera presença tranquilizava a todos ao redor, assegurando-lhes que tudo ficaria bem. Havia pouco que ele ou qualquer outra pessoa pudesse fazer para sequer cogitar derrotar o herói de vermelho e branco. Sempre que o herói sobrevoava o céu, os cidadãos o contemplavam com admiração, suas expressões uma mistura de adoração e reverência. Mas enquanto Heitor observava a idolatria das massas dirigida a essas figuras encapuzadas, uma determinação ardente se acendeu dentro dele, queimando mais forte que as luzes que iluminavam as ruas abaixo. Com uma convicção implacável e sonhos de grandeza fervilhando dentro de si, Hector vislumbrou um futuro onde o legado de sua gangue, as Víboras Douradas, estaria gravado nos próprios alicerces da cidade, um legado poderoso o suficiente para resistir ao teste do tempo e ressoar profundamente nos corações de seus habitantes. Os Golden Vipers não seriam mais ofuscados pelo fascínio chamativo de heróis vestidos com spandex e capas, que sobrevoavam os céus e se banhavam na admiração do público. Sob a liderança implacável de Hector, os Golden Vipers estavam prontos para reivindicar seu lugar de direito na história da cidade, jurando se tornar a gangue mais temida e formidável que o cenário urbano já conheceu. No mundo dominado por habilidades sobre-humanas e feitos extraordinários, as Víboras estavam prontas para afirmar sua presença com audácia e crueldade. Elas lembrariam a todos os cidadãos e vigilantes que esta cidade lhes pertencia, um território moldado por suas lutas e reivindicações, não um parque de diversões para bonzinhos fantasiados. Hector, Jonas, Joel e Samuel foram todos presos, disse Edgar, o segundo em comando de Hector, enquanto guardava o celular no bolso. Parece que um dos heróis se deparou com eles ontem à noite. Aqueles idiotas. Malditos sejam, eram inúteis mesmo, murmurou Hector, virando-se de costas para a cidade e olhando para seu segundo em comando. Espere, não havia um recruta novo com eles? O que aconteceu com ele?
Acho que o nome do garoto era Colin ou algo assim, mas ouvi dizer que ele conseguiu escapar, respondeu Edgar, tirando um cigarro do bolso do paletó. O garoto provavelmente era um dedo duro. Eu sabia que tinha alguma coisa nele que eu não gostava. É mesmo? Mande alguns dos nossos homens atrás dele. Eu ainda não terminei com ele, disse Hector, desembainhando sua faca de combate do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Com rapidez e precisão de especialista, ele girou a faca na mão antes de guardá-la na bainha presa à coxa. Qual a situação atual da gangue da Rua 121? Eles ainda estão tentando vender seus produtos nas nossas ruas? Não, acho que eles entenderam o recado depois que devolvemos o corpo do último traficante deles em um saco. Duvido que eles ou qualquer outra pessoa repitam essa façanha, disse Edgar, dando uma tragada no cigarro. Ótimo, em que ponto estamos com o... Ei, Hector? Um jovem adolescente chamado Brian, um dos recrutas mais novos da gangue, saiu hesitante para o telhado. Suas mãos se remexeram nos bolsos enquanto ele olhava ao redor, nervoso. É que tem uma coisa, bem, é meio importante. Hector encostou-se ao parapeito, braços cruzados, a testa franzida de impaciência. Diga logo, Brian. Não temos o dia todo. Certo, desculpe, gaguejou Brian, respirando fundo para acalmar os nervos. Tem alguém na porta, disse ele, baixando a voz para um sussurro como se temesse que alguém pudesse ouvir. O absurdo da situação o incomodava. O esconderijo secreto deles deveria ser secreto. O fato de alguém ter aparecido do nada enquanto procuravam o líder das víboras douradas para conversar era desconcertante. Ele alega ser um velho amigo seu. Os olhos de Hector se estreitaram, examinando o horizonte em busca de qualquer sinal de problema. O telhado precário, com sua vista para o extenso horizonte da cidade, de repente pareceu muito menos seguro. Um velho amigo? Sério? Tem certeza de que não estão apenas tentando me atrair para fora? Deram algum nome ou algo assim? Brian lançou um olhar rápido para a porta, a ansiedade transparecendo em sua voz. Não sei, chefe. Mas sim, ele disse que se chamava o iate. Hector endireitou-se, os cantos da boca contraindo-se enquanto a irritação dava lugar à pura incredulidade. Foi uma transformação que pegou Edgar de surpresa, pois ele sempre conhecera Hector como o epítome da frieza, da calma e da serenidade, apesar da pouca idade. Hector possuía uma compostura inabalável que parecia inabalável, mesmo com apenas 21 anos. Quase nada conseguia perturbar a serenidade de Hector, tornando a súbita mudança em seu comportamento ainda mais surpreendente para Edgar. Ele ficou paralisado, uma mistura de descrença e preocupação o invadindo, ao perceber que algo realmente havia abalado seu líder geralmente imperturbável. Tragam-no ao meu escritório, murmurou Hector cautelosamente com a voz baixa e tensa, enquanto entrava resolutamente no armazém pouco iluminado, as sombras agarrando-se a ele como um sudário. Edgar e Brian trocaram olhares, seus olhos refletindo a confusão e o desconforto um do outro. Sem dizer uma palavra, Brian assentiu e se moveu para obedecer. Edgar, movido pela curiosidade, seguiu Hector de perto. A venda é realmente necessária? Cale-se. Continue andando. O iate franziu a testa quando Brian o empurrou com força para frente, o aperto áspero em seu ombro um lembrete claro da tensão no ar. Apesar da venda que lhe cobria os olhos, os sentidos de iate permaneciam extremamente atentos ao que o rodeava, graças aos seus poderes. Um leve cheiro de mofo impregnava o velho armazém, um contraste gritante com a atmosfera tensa criada pelos membros da gangue ali reunidos. Ele se esforçou para cambalear e parecer desorientado, interpretando o papel de um indivíduo cego e vulnerável. Enquanto era conduzido para o interior do antigo armazém abandonado, agora reaproveitado como fortaleza das víboras douradas, o iate examinava discretamente os arredores com cautelosa precisão. Jovens membros de gangues estavam de pé ao longo das paredes cobertas de grafite, e o som fraco de conversas sussurradas chegava aos seus ouvidos, ressaltando a suspeita e o desprezo que emanavam dos vipers que ocupavam o espaço. O iate notou suas posturas inquietas, a maneira como alguns transferiam o peso de um pé para o outro enquanto outros cruzavam os braços em desafio, os olhos semicerrados em ceticismo enquanto empunhavam suas armas letais. Tudo bem, tire isso, disse Brian. Samson, outro membro recém-integrado, assentiu com a cabeça e arrancou bruscamente a bandana amarela do rosto de White. Vá embora. Não temos o dia todo, disse Brian enquanto ele e Samson se preparavam para sair. Um passo em falso e você está morto. O iate observou os dois jovens saírem do corredor sujo com um olhar de decepção. Virando-se para a porta coberta de grafites, o iate colocou a mão na maçaneta suja e hesitou. Depois de respirar fundo, empurrou a porta e entrou no quarto pouco iluminado e com poucos móveis. Hector, murmurou o iate enquanto seus olhos pousavam em seu antigo amigo, agora transformado em líder de gangue. Parado à esquerda de Iate, em um canto estava Edgar, uma Glock 17 em suas mãos. O iate não lhe deu muita atenção. O iate? É você mesmo, murmurou Hector, incrédulo, afrouxando o aperto no revólver. Mas, eu vi você ser esfaqueado. Jogaram seu corpo no rio. Como você está vivo? Alguém me viu boiando no rio Hudson e me salvou. Tive sorte. Mas isso não importa agora. Hector, você conseguiu. Você se tornou líder. Não consigo acreditar, disse o iate, dando um passo à frente. Como assim você teve sorte? Cara, o fato de você estar de pé agora é um milagre. O Christian deve ter te esfaqueado mais de 15 vezes, disse Hector, contornando sua pequena mesa para agarrar o iate pelos ombros.
Cara, olha só pra você. Você está tão alto agora. E esses músculos, mano, você ficou bem mais forte. A antiga amizade entre Hector e o iate, quando eram jovens órfãos enfrentando a dura realidade das ruas de Nova York, ainda estava viva na memória de ambos. Naquela época, eles dependiam um do outro para sobreviver, compartilhando tanto os fardos quanto os raros momentos de alegria que surgiam em suas vidas. Seus dias eram repletos de busca por comida, fugas de problemas e sonhos com um futuro melhor, para além das circunstâncias difíceis. Juntos encontravam conforto e felicidade nas lutas que compartilhavam. Cada dia trazia aventuras e dificuldades, enquanto enfrentavam os desafios da vida nas ruas. Eles buscavam comida, valorizavam pequenos momentos de alegria e construíram uma irmandade que tornava o mundo um lugar um pouco menos cruel. Aqueles dias despreocupados, repletos de risos e leveza, estavam entre os mais tranquilos que Hector já havia experimentado. No entanto, essa tranquilidade foi violentamente destruída quando ele testemunhou a morte brutal de Wyatt, uma perda devastadora que virou sua vida de cabeça para baixo. Para Wyatt, Hector tinha sido um de seus poucos bons amigos antes de seu destino mudar abruptamente. Para Hector, Wyatt sempre fora como o irmão mais novo distante. Um irmão que foi morto diante de seus olhos. Após a tragédia, Hector lutou bravamente para se tornar o líder dos Golden Vipers, a mesma gangue a qual ele e Wyatt ansiavam se juntar para mudar de vida. Com o peso da morte do amigo sobre seus ombros, Hector decidiu honrar a memória de Wyatt tornando-se o maior líder dos Golden Vipers. É bem, tenho estado ocupado, disse Wyatt, uma onda de lembrança sobre o passado dele e de Hector, antes ignorado, inundando sua mente. Mas não é por isso que estou aqui. Hector, essa gangue você? Cara, não se preocupe com isso. Hector sorriu, dando um tapinha nas costas de Wyatt. Você está dentro. Aliás, vou te promover a tenente. Hector, o que você está? Edgar deu um passo à frente, mas se calou quando Hector lhe lançou um olhar frio, fazendo-o recuar. Certo, desculpe. Cara, você não vai acreditar em todas as mudanças que eu fiz como chefe. Expandimos nossa atuação para além de Chelsea, e nossas operações estão funcionando sem problemas, apesar daqueles malucos fantasiados voando por aí, disse Hector, retomando a atitude despreocupada que compartilhava com Wyatt 2 anos atrás. Ah, eu preciso te mostrar. Hector, Wyatt interrompeu, tirando o braço de Hector de suas costas e olhando para o velho amigo com uma expressão séria. Por que você ainda permite que as víboras douradas matem pessoas inocentes como parte de uma iniciação? Você é o chefe agora, certo? Você poderia acabar com isso. Acabar com toda essa violência. Essa iniciação quase me matou, e você simplesmente permite que continue. Por quê? Hector piscou e se afastou ligeiramente de Wyatt. Sua atitude despreocupada de outrora havia desaparecido completamente. Não é tão simples assim, Wyatt. Essa iniciação é uma tradição da gangue há 15 anos. Se eu a removesse, os Golden Vipers perderiam respeito nas ruas. Não posso permitir isso. Hector, escuta o que você está dizendo, disse Wyatt frustrado. As lembranças felizes que um dia compartilhou com Hector estavam lentamente se tornando sombrias, distorcidas. Esse não é você. Você está deixando que matem pessoas inocentes sem motivo algum. É um assassinato sem sentido. E para quê? Respeito de outras gangues? Isso é ridículo. Wyatt, podemos ser velhos amigos, mas não me desrespeite. Sou o líder de uma das maiores gangues de Nova York, murmurou Hector friamente, aproximando-se de Wyatt. Então cuidado com o que você diz. Por favor, Hector, pare com isso. Antes que Wyatt pudesse reagir, Hector desferiu um soco violento em seu estômago, fazendo com que Wyatt caísse de joelhos, contorcendo-se de dor. Wyatt agarrou o estômago e olhou para cima, vendo Hector. Mas este não era o Hector que ele conhecera. Este era um novo Hector. Alguém que havia deixado para trás os dias mais simples de suas antigas aventuras nas ruas e abraçado a personalidade fria e implacável de um chefe de gangue. Era disso que eu tinha medo? Por que eu vim adiando a busca por Hector? Será que eu tinha medo de descobrir que a única amiga que eu tinha antes de Serena era igual a todos os outros criminosos que eu vinha detendo? Wyatt pensou, enquanto a dor da constatação era muito maior do que a dor do soco que levará. Em memória da nossa antiga amizade, vou deixar você sair daqui vivo. Mas não volte, Wyatt. Acho que finalmente entendi. Por que ele fez isso? Você continua tão fraco de espírito quanto no dia em que Christian te esfaqueou, disse Hector, virando-se para Edgar. Tire-o daqui. Edgar assentiu com a cabeça e começou a arrastar Wyatt para fora da sala, mas Hector o impediu. Conte a alguém sobre este lugar. E você está morto, disse Hector friamente, encarando os olhos tristes de Wyatt enquanto Edgar fechava a porta atrás deles. Sem dizer uma palavra, Edgar conduziu Wyatt para fora do armazém, enquanto os olhares de desprezo e as risadas dos outros membros dos Golden Vipers preenchiam o ar ao seu redor. Com um empurrão violento, Wyatt foi expulso do armazém, a pesada porta se fechando atrás dele com um estrondo metálico ensurdecedor que ecoou na quietude da noite. Em pé nas ruas desertas e mal iluminadas, Wyatt sentiu o peso da decepção e da tristeza oprimindo-o. O ar estava denso com o cheiro de concreto úmido e lixo velho. Wyatt lançou um olhar demorado para o armazém, sua silhueta imponente contra o céu iluminado pela lua, antes de se virar e desaparecer na escuridão. Meia hora depois, Atomic invadiu o armazém, sua presença atraindo atenção imediata. Com precisão e habilidade, ele se moveu pelo armazém, capturando cada membro dos Golden Vipers um por um.
Cada membro da gangue foi rapidamente dominado e desarmado, pego de surpresa pela força e velocidade do herói. A tensão era palpável enquanto eles lutavam contra o ataque implacável, mas um a um, caíram no chão, suas armas caindo ao longe. Enquanto o último dos criminosos era algemado, chegou um comboio de viaturas policiais, iluminando a noite com luzes intermitentes e sirenes estridentes. Os policiais surgiram rapidamente, formando um perímetro disciplinado ao redor do local com senso de propósito e urgência. Eles garantiram todas as rotas de fuga, não dando chance para que nenhum membro da gangue restante escapasse. Assim que o perímetro foi estabelecido, os policiais começaram a reunir e escoltar cada membro da gangue para fora do local. Enquanto flutuava no ar, Atomic observou um Hector enfurecido sendo colocado na parte de trás de uma viatura policial. O olhar cheio de ódio de Hector estava fixo nele enquanto o carro da polícia partia em direção à delegacia. "Adeus, meu velho amigo", murmurou Atomic e voou para longe na noite. Capítulo 62, Um dia em Burbank. As ruas secundárias de Burbank fervilhavam de energia enquanto uma grande multidão se reunia sob o sol da Califórnia, com a animação palpável no ar. A conversa animada, misturada com risos e expectativa, criava uma atmosfera vibrante que atraía ainda mais transeuntes para a confusão. Murais coloridos adornavam os prédios próximos, adicionando um toque de cor à cena, enquanto food trucks se alinhavam na rua, oferecendo aromas tentadores de tacos, hambúrgueres e doces. O pavimento de concreto servia como um palco improvisado, marcado por um círculo de fãs ansiosos, com seus celulares erguidos para registrar cada momento. Com o sol a pino, a expectativa atingia o ápice. Palmeiras balançavam suavemente na brisa, intensificando a atmosfera eletrizante, enquanto as batidas rítmicas do boombox pulsavam pela multidão, criando o clima perfeito para um confronto épico. Risos, aplausos e a emoção da competição preenchiam o ar enquanto Zoe e Jamie Vasquez se preparavam para batalhar em um confronto lírico que as ruas de Burbank não esqueceriam tão cedo. "Vai lá e pega ele, Zoe. Você consegue." À margem, o Iate e Serena incentivavam o amigo enquanto Zoe e Jamie se aproximavam, microfones em mãos. Após um instante, a multidão reunida silenciou, permitindo que a batalha de rap começasse. E aí é a Zoe, chegando com tudo, mandando rimas tão quentes que poderiam acender uma fogueira. "Nas ruas de Burbank, eu sou a rainha desse jogo. Sai da frente, Jamie, você é só uma nota de rodapé na minha fama." Zoe rimou, as palavras saindo rápidas e afiadas. "Tenho minha equipe do meu lado, a gente anda em peso, a gente não brinca. Enquanto você fica aí falando, eu tô fazendo negócios todo dia. Você acha que é esperto? Que nada, cara, você é só um novato. Eu sou a talentosa. Não tô aqui só pra prometer." Jamie acenou para Zoe e ergueu o microfone. "Olha só quem está aqui, é a Zoe, sempre falando pelos cotovelos. Mas quando se trata de talento, garota, você não é nada. Você se acha uma estrela, mas eu sou a supernova, eu quebro a batida enquanto você é só uma ressaca. Eu represento Burbank, meu nome se espalha rápido. Do palco às ruas, eu sou um feitiço lançado. Você fala muito, mas é tudo conversa fiada. Tente me enfrentar, Zoe. Você é quem vai sentir o fogo." Zoe sorriu e olhou para o Iate e Serena, que acenaram com a cabeça em sinal de encorajamento. "Ah, então você está me alfinetando? Que bonitinho, eu admito, mas isso aqui não é um parquinho, você não aguenta essa minha lábia. Eu que sou ousada. Você só me segue como uma boba." Zoe disparou, enquanto suas palavras e ritmo aumentavam a cada nota. "Qual é o seu diferencial? Um nome que mal nasceu, eu sou uma onda gigante chegando, é melhor correr, me ouça gritar. Não pisque e tropece, porque estou elevando o nível. Admita, Jamie, você não passa de uma estrela moribunda." Uma onda de aplausos irrompeu pela rua movimentada quando Zoe e Jamie se enfrentaram em uma eletrizante batalha de rap. O ritmo de suas palavras pulsava no ar, cada verso mais rápido e incisivo que o anterior, enquanto a multidão se reunia ao redor, ansiosa para testemunhar o confronto. O Iate e Serena estavam na frente, suas vozes se elevando acima das demais enquanto torciam por Zoe. A cada novo verso, Zoe subia mais um degrau na escada metafórica da criatividade, suas rimas inteligentes e seu humor mordaz cativando a plateia. Sua declamação era segura, cada palavra pontuada por uma energia intensa que parecia eletrizar o ambiente. Entretanto, Jamie, inicialmente transbordando confiança, começou a mostrar sinais de cansaço. O suor brilhava em sua testa enquanto ele tentava acompanhar o ritmo implacável dos versos de alta qualidade de Zoe. Mas a pressão aumentava e ele achava cada vez mais difícil responder com a mesma sutileza. Conforme a batalha progredia, ficou evidente que Jamie estava vacilando sob o peso da impressionante habilidade lírica de Zoe. Com um verso final explosivo que conquistou a multidão, Zoe selou sua vitória, seu flow triunfante dissipando qualquer dúvida restante. O título de melhor rapper de rua de Burbank, antes pertencente a Jamie, foi passado sem problemas para Zoe, que desfrutou da glória de seu sucesso conquistado com muito esforço enquanto a multidão explodia em aplausos e vivas em comemoração. "Eu consegui! Eu consegui!" Zoe comemorou pulando de alegria antes de cumprimentar o Iate e Serena com um high five. "Ah, isso foi incrível! Você foi incrível, Zoe!" disse Serena com um largo sorriso para Zoe. "Você estava cantando rap tão rápido que eu quase não consegui acompanhar." "Ela tem razão, Zoe. Você realmente se superou hoje." O Iate sorriu enquanto os três caminhavam até o food truck, onde ele comprou tacos de rua de dar água na boca para todos. Aquelas últimas frases quase fizeram a Jamie chorar. "Eu sei, né?
Eu estava arrasando hoje. Zoe sorriu e começou a comer. Sabe o que a gente devia fazer hoje à noite? A gente devia ir naquele restaurante de hambúrguer novo que abriu no centro. Ouvi dizer que eles têm uns dos melhores hambúrgueres do hemisfério ocidental. Nossa, que afirmação ousada. Lá em Nova York, com certeza também havia ótimos lugares para comer hambúrguer. Mas sim, eu topo. Serena assentiu e deu uma mordida em seus tacos de camarão. A amizade entre Serena e Zoe floresceu nos corredores movimentados da escola secundária que compartilhavam, um lugar repleto dos altos e baixos típicos da vida adolescente. Certo dia, durante o almoço, Serena estava passando pelos corredores quando percebeu Zoe sendo assediada por um grupo hostil de estudantes, liderado por Ellie, conhecida na escola por sua língua afiada e pelo bullying e provocações implacáveis que sua panelinha praticava contra vários alunos. Embora não conhecesse Zoe na época, Serena não podia ignorar o que viu. Ela não suportaria ver alguém sendo intimidado ou menosprezado enquanto ela podia fazer algo a respeito. Reunindo coragem, um espírito fortalecido por sua recente dedicação ao karatê, seu passado de tragédias e seu relacionamento com uma das figuras mais heroicas da Terra, ela entrou no refeitório. Com voz firme, ela confrontou Ellie e seu grupo, repreendendo o comportamento desagradável delas e apaziguando a situação com uma mistura de firmeza e compaixão. Embora Ellie quisesse atacar Serena, a grande quantidade de olhares e a presença dos professores a impediram. Sem nada a fazer, Ellie e seu grupo foram embora. A atitude inesperada de Serena lhe rendeu respeito não apenas de Zoe, mas também de pessoas que testemunharam os maus tratos. Mas estavam com muito medo de agir por receio de se tornarem o próximo alvo de Ellie. A partir daquele momento, Zoe e Serena tornaram-se inseparáveis, enfrentando juntas os altos e baixos do ensino médio. Descobriram uma infinidade de interesses em comum, desde maratonas de filmes até altas horas da noite até a troca de livros ou músicas favoritos. Cada nova experiência só contribuiu para fortalecer o vínculo entre eles. À medida que a amizade entre elas se aprofundava, Zoe se sentia mais aceita e empoderada na escola, fazendo mais amigos por meio de Serena. O tempo que ela temia passar nos Estados Unidos logo foi substituído por dias que ela ansiava por passar com seus amigos. O simples gesto de bondade de Serena revelou a força da conexão entre elas e criou um espaço seguro onde ambas podiam ser elas mesmas. Um fato que Zoe valorizava mais do que tudo. Ao descobrirem a coincidência de ambos conhecerem o iate, uma onda de riso surgiu entre eles. E eles abraçaram a serendipidade do encontro como se fosse uma reviravolta do destino. Isso parece divertido, disse o iate, olhando para a própria comida com um pequeno sorriso triste no rosto. A lembrança do olhar furioso de Hector ainda estava fresca em sua mente, mesmo depois de vários dias. Preciso superar isso. Hector fez suas escolhas, agora ele tem que viver com as consequências. O iate pensou enquanto se juntava à conversa que Serena e Zoe estavam tendo sobre tartarugas? Espere, por que estamos falando de tartarugas? Com a emocionante batalha de rap encerradas, Zoe, Serena e o iate estavam prontos para explorar as vibrantes atrações de Burbank. A primeira parada deles foi uma pista de kart indoor, um centro vibrante repleto do aroma revigorante de borracha queimada e do ronco dos motores. A atmosfera era empolgante, com luzes coloridas piscando no teto e a conversa competitiva dos outros pilotos preenchendo o ar. O trio entrou ansiosamente em seus karts elegantes, com os corações acelerados quando os pequenos motores ganharam vida, vibrando sob eles. À medida que aceleravam na pista sinuosa, as gargalhadas irromperam, pontuadas pelos zumbidos agudos dos karts enquanto contornavam curvas fechadas e chicanes. Impulsionada pelo espírito competitivo demonstrado mais cedo, Zoe rapidamente disparou na frente, com o rosto iluminado de competitividade e alegria. Enquanto isso, Serena e o iate travavam uma disputa acirrada pelo segundo lugar, com suas brincadeiras e gritos de incentivo aumentando a emoção da corrida. Após uma tarde emocionante correndo na pista de kart, eles seguiram para o Universal Studios Hollywood, onde o ar estava impregnado com o aroma irresistível de pipoca amanteigada e os gritos de empolgação dos fãs de adrenalina ecoavam ao fundo. A atmosfera vibrante era eletrizante, repleta de risos de famílias e da conversa animada de amigos ansiosos para mergulhar nas aventuras que os aguardavam. Os três mergulharam na magia do parque, passando horas percorrendo um turbilhão de atrações. Desde montanhas russas de tirar o fôlego até experiências imersivas que davam vida aos seus filmes favoritos. O iate, que possuía a habilidade de voar pelos céus a velocidades estonteantes, andava nas montanhas russas e em outros brinquedos com uma calma despreocupada, nada incomodado pelas atrações radicais. Apesar disso, ele encontrou alegria no entusiasmo contagiante que emanava de suas amigas, Zoe e Serena. Suas risadas e gritos de alegria ecoavam ao seu redor enquanto elas corriam por cada brinquedo emocionante, com os olhos brilhando de euforia e admiração. O iate não conseguiu conter o sorriso, sentindo o calor da empolgação delas o envolver. Conforme a noite caía sobre a cidade, os três amigos decidiram encerrar o dia visitando a hamburgueria recém-inaugurada da qual Zoe tanto falava a semana toda. A placa de neon brilhante piscava acima da entrada, prometendo delícias gourmet que aguçaram a curiosidade deles. Assim que entraram, o aroma tentador da carne grelhada encheu o ar, fazendo com que suas bocas salivassem de antecipação. O iate mal esperou o hambúrguer esfriar antes de atacá-lo, um olhar de pura satisfação cruzando seu rosto ao dar a primeira mordida. Ok,
Isso é realmente bom, disse ele, com a voz um pouco abafada enquanto mastigava. Sim, este é um hambúrguer de primeira linha, com certeza. Já na metade de seu delicioso cheeseburger, Zoe irradiava alegria com o entusiasmo de Wyatt. Viu? Eu te disse, exclamou com as bochechas cheias de comida. Com certeza. Sua animação era contagiante, mesmo que sua tentativa de falar de boca cheia tenha feito todos rirem. Serena, que havia escolhido um hambúrguer de peru com abacate fresco e um aioli picante, deu uma mordida enorme e seus olhos se arregalaram de prazer. A combinação de sabores dançou em seu paladar, e ela não conseguiu conter seu entusiasmo. Meu Deus, estou apaixonada, exclamou com os olhos brilhando de alegria pela explosão inesperada de sabor. Após terminarem o banquete noturno, o trio saiu para o ar fresco da noite, sendo recebido pelas luzes vibrantes que iluminavam as ruas de North Hollywood. O contraste entre o calor do restaurante e o ar revigorante da noite foi agradável. Para ajudar na digestão da deliciosa refeição, decidiram dar um passeio tranquilo pela movimentada avenida. Enquanto caminhavam, Zoe e Serena conversavam animadamente, contando histórias da escola com entusiasmo e compartilhando risadas, enquanto Wyatt ouvia em silêncio, com um sorriso caloroso no rosto. As ruas fervilhavam de risos e música, envolvendo-os como um cobertor aconchegante enquanto perambulavam pela noite animada, desfrutando da companhia um do outro e da energia vibrante da cidade. Infelizmente chegou a hora da despedida. Meu transporte chegou, disse Serena, acenando para Daniel, que retribuiu o aceno com um pequeno sorriso enquanto esperava pacientemente dentro de seu Ford Super Deluxe. Ela caminhou até o iate e lhe deu um abraço apertado antes de ir até Zoe. Tchau. Te vejo na escola amanhã. Wyatt, seja um cavalheiro e certifique-se de que Zoe chegue em casa em segurança, ok? Sim, senhora. Wyatt fez uma saudação irônica para Serena. Serena revirou os olhos e acenou em despedida enquanto ela e Daniel partiam de carro. Wyatt e Zoe acenaram em despedida até sumirem de vista. Viraram-se para começar a caminhada de volta para a casa de Zoe, que ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Hoje foi ótimo, disse Zoe enquanto caminhava ao lado de Wyatt, com as mãos atrás das costas. Me diverti muito. Eu também, Wyatt assentiu, com a voz firme, mas a expressão sincera. Ei, Zoe, você já pensou em seguir carreira na música? Já fui a várias das suas batalhas de rap e, sinceramente, acho que você tem potencial para chegar ao topo. O quê? Não, de jeito nenhum, respondeu Zoe baixinho, baixando o olhar para o chão enquanto esfregava o braço nervosamente. Eu só faço rap por diversão. Não tem como eu chegar ao topo de verdade. Zoe, Wyatt fez uma pausa, virando-se completamente para encará-la, um sorriso caloroso se abrindo em seu rosto enquanto paravam sob a luz quente de um poste. Não há nada que você não possa fazer. Ouvi suas músicas e suas letras. São incríveis. Eu prometo, você tem o que é preciso. Você é muito boa. Zoe piscou, sentindo uma onda de calor percorrer seu peito, apertando sua garganta de uma forma que ela não esperava. Você realmente acha isso? Sim, acredito em você. E mais importante, você precisa acreditar em si mesma também. Sua voz era firme, mas gentil, e a sinceridade em seus olhos fez o coração dela palpitar. E olha, quando você chegar ao topo, estarei em todos os seus shows. Ele sorriu de forma brincalhona, tentando aliviar a tensão do momento. Tenho desconto de amigo nos ingressos? Lágrimas brotaram nos olhos de Zoe, pegando-a de surpresa. Ela as enxugou rapidamente com a manga do moletom, um riso escapando de seus lábios apesar da turbulência emocional que a consumia. Claro que não. Quando eu conseguir, você sempre terá ingressos grátis. Ela abraçou Wyatt com força, sentindo gratidão e alegria. Obrigada, Wyatt. Isso significa mais do que você imagina, sussurrou. Naquele momento, o laço entre eles pareceu inquebrável e pela primeira vez, Zoe não pôde deixar de acreditar que talvez, só talvez, ela estivesse destinada a algo maior. Para Wyatt, ver Zoe brilhar como uma estrela graças às suas palavras ajudou a aliviar a pressão dos seus sentimentos em relação a Hector. Apesar do que possa dizer a si mesmo, Wyatt não consegue evitar sentir-se um pouco responsável pela queda do seu velho amigo. Não querendo repetir o erro, Wyatt prometeu a si mesmo fazer tudo ao seu alcance para proteger e cuidar dos amigos que tinha agora. Não precisa agradecer, Zo, disse Wyatt com voz suave enquanto a abraçava apertado sob a luz alaranjada do poste acima deles. Sempre estarei ao seu lado. Capítulo 63. Dê uma chance. Sibéria, Rússia. O sol pairava baixo no céu, um orbe cor de laranja-sangue envolto por uma névoa espessa e sinistra que cobria a vasta paisagem da Iacútia. Os tons vibrantes de verde e branco da floresta haviam se transformado em matizes sem vida, enquanto ondas de chamas dançavam vorazmente pela vegetação rasteira, devorando tudo em seu caminho implacável. O estalar dos galhos secos ecoava alto, compondo uma sinfonia caótica de destruição. Ao mesmo tempo, o calor opressivo irradiava para fora, distorcendo o ar e evocando uma miragem sinistra e cintilante da devastação. Explosões estrondosas de grandes árvores caindo e atingindo o solo preenchiam a floresta moribunda enquanto as ondas de chama se expandiam rapidamente e consumiam a mata. Colunas de fumaça subiram à atmosfera, escuras e ameaçadoras, obscurecendo a luz que se esvaía e lançando um crepúsculo fantasmagórico sobre a região. O cheiro acre de madeira carbonizada misturava-se com o da terra queimada. Árvores ancestrais, sentinelas há séculos, sucumbiram ao inferno, seus troncos outrora majestosos transformados em cascas carbonizadas.
galhos desabando como sonhos que um dia abrigaram. A vida selvagem, que antes prosperava na vegetação rasteira exuberante, fugiu em pânico frenético, seus movimentos desesperados intensificando o caos da cena. Pássaros alçaram voo, suas silhuetas contrastando fortemente com o brilho intenso, enquanto criaturas menores corriam pela fumaça densa e acre em busca desesperada de refúgio. Em poucas horas a floresta, outrora uma vibrante sinfonia de vida, havia se transformado em uma paisagem infernal alaranjada de chamas e cinzas, consumida por um rugido implacável do fogo que abafava os sons do mundo natural. Conforme o sol se punha no horizonte, lançando um tom alaranjado sobre o céu em chamas, o Serviço Aéreo de Proteção Florestal entrou em ação ao redor do perímetro do incêndio devastador. A equipe, formada por bombeiros experientes e voluntários entusiasmados, agiu com uma urgência que demonstrava seu compromisso em proteger o delicado ecossistema da floresta. Trabalharam incansavelmente para eliminar qualquer material combustível ao longo do caminho do fogo, cavando trincheiras profundas para retardar seu avanço implacável. Cavem essas trincheiras. Andem logo, gritou o capitão Gedeon Lebedel, sua voz cortando o rugido das chamas e o crepitar das brasas. Com presença imponente, ele dirigia sua equipe, apontando onde precisavam começar a cavar. Sua respiração se misturava à densa fumaça no ar enquanto ele incentivava sua tripulação. Sergei chamou pelo rádio, com um tom firme e ansioso. Como estão as linhas de contenção? Estamos combatendo o fogo o mais rápido possível, capitão. Mas ele está se alastrando mais rápido do que prevíamos. A voz de Sergei crepitou pelo rádio distante, mas sincera, enquanto ele relatava de seu posto a uma distância assustadora de 15 quilômetros. Ah, depressa, meu amigo. Temos que ir mais rápido, exclamou Gedeon com frustração e preocupação estampadas no rosto. Ele largou o rádio e pegou uma pá, cujo cabo estava escorregadio de suor e terra. Cravou-a no solo com determinação e firmeza, lançando torrões de terra para trás enquanto cavava. Numa pequena cidade próxima, o medo estava estampado nos rostos dos moradores enquanto inúmeras famílias evacuavam suas casas ao avistarem o brilho alaranjado de um incêndio florestal à distância. O Serviço Aéreo de Proteção Florestal não era páreo para as chamas que se aproximavam, e não demoraria muito para que elas atingissem a cidade. O pânico varreu as ruas como vento, enquanto as famílias se apressavam para recolher seus pertences. Os pais rapidamente colocaram o essencial em seus carros enquanto as crianças se agarravam a seus brinquedos favoritos, alheias à gravidade da situação. Os vizinhos trocaram olhares preocupados enquanto carregavam seus veículos. O cheiro de fumaça se aproximando e se misturando ao aroma adocicado das refeições noturnas não consumidas. Rápido, Agrafina. Coloque as crianças no carro, gritou um pai preocupado com a voz tensa, enquanto empurrava freneticamente várias malas pesadas para dentro da velha minivan surrada que já tinha visto dias melhores. Lacou, onde você está? A voz de uma menina pequena cortou o ruído, crescendo em pânico enquanto ela vasculhava os cantos escuros de sua aconchegante casa, com o coração acelerado. Ela abriu as portas dos armários e espiou debaixo do sofá, procurando desesperadamente por seu amado gato. Os gritos urgentes de seus pais ecoaram do andar de baixo, exigindo que ela saísse de casa imediatamente. Não, eu não vou deixar Lacou. Ela gritou com lágrimas nos olhos, dividida entre a segurança de sua família e o desejo de salvar seu amigo felino. As autoridades locais percorriam a cidade, guiando os moradores em direção às rotas de evacuação com lanternas potentes, sua determinação visível em meio à ansiedade. Sirenes soavam, criando uma sinfonia dissonante que instava a todos a partirem. Um estrondo sônico ensurdecedor quebrou o silêncio, enviando ondulações pelas nuvens escuras que pairavam sobre a cidade. O som penetrou o ar, distraindo os evacuados desesperados que fugiam às pressas do caos de sua cidade. O que é aquilo? Exclamou uma senhora idosa, semicerrando os olhos para o céu tumultuoso, com a testa franzida em confusão, pois sua visão debilitada não conseguia distinguir o que passava voando. É um pássaro? Um avião? Não, é o Atomic, gritou um menino vestido com uma vibrante camisa vermelha estampada com um átomo. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto apontava para o deslumbrante borrão vermelho e branco que cortava o céu tomado pela fumaça, indo direto para um incêndio devastador. Vai ficar tudo bem. No coração da floresta em chamas, um cervo frenético e aterrorizado corria por um inferno de fogo e árvores desabando, buscando desesperadamente uma saída. Cada respiração era como inalar fogo, seus pulmões ardiam e doíam enquanto a fumaça acre se espalhava, envolvendo a mata agonizante em uma névoa sufocante. As árvores antes vibrantes, agora se erguiam como silhuetas escuras contra um fundo alaranjado de pesadelo, seus restos carbonizados crepitando sob o calor implacável. Em sua tentativa desesperada de escapar do incêndio, o cervo avistou uma árvore caída e enegrecida bloqueando seu caminho. Reunindo forças, deu um salto desesperado, mas calculou mal a distância, seus cascos roçando o chão antes de cair, estendendo-se impotente na terra. Um grito de dor escapou de sua garganta enquanto lutava para se levantar, com o coração disparado de medo. Nesse instante, ouviu um estrondo ensurdecedor quando outra árvore começou a desabar, um gigante ameaçador caindo em sua direção. O tempo pareceu desacelerar enquanto o cervo congelava, seus olhos arregalados e aterrorizados fixos na massa escura que despencava do alto.
Então, algo extraordinário aconteceu. O ar cintilou ao redor da árvore que descia, envolvendo-a em uma luz carmesim brilhante que ofuscou as chamas ao redor. O servo piscou perplexo enquanto o tronco, outrora imponente, se desintegrava em uma cascata de bolhas iridescentes, cada uma brilhando como uma pequena joia na fumaça, deixando-o completamente ileso. Num instante, o instinto assumiu o controle. O servo se levantou rapidamente e disparou para a frente com renovada urgência, coração acelerado e patas se movendo com força, enquanto fugia do caos ardente atrás dele. Observando a distância, Atomic viu o servo fugir com um leve aceno de cabeça. Ótimo! Não se machucou, disse Atomic antes de olhar para as chamas. Bem, você já aguentou tempo suficiente. Voando alto acima do inferno furioso, ele ativou sua forma Kaioken, uma transformação que o envolveu em uma exibição deslumbrante de tons carmesim radiante e branco brilhante. Com uma expressão resoluta estampada no rosto, Atomic cruzou os braços sobre o peito, concentrando energia em uma poderosa carga que fez todo o seu ser cintilar com um brilho intenso. Com um grito feroz e ressonante que ecoou pelo ar, Atomic liberou a energia que havia meticulosamente acumulado. Uma enorme esfera de um vermelho vibrante irrompeu de suas mãos estendidas, irradiando calor e intensidade enquanto avançava em direção às chamas caóticas abaixo. À medida que a colossal onda de energia carmesim se abateu sobre o incêndio florestal outrora devastador, as chamas começaram a crepitar e a extinguir-se, dando lugar a uma transformação deslumbrante, um vibrante renascimento da natureza. A terra queimada logo se viu adornada por uma explosão de arbustos coloridos, árvores imponentes e vegetação rasteira exuberante, como se a própria essência da vida tivesse retornado num espetacular florescimento. Em meros instantes, a devastação do incêndio transformou-se num espetáculo de tirar o fôlego, revelando uma floresta inspiradora repleta de vida vibrante e beleza. O calor intenso das chamas deu lugar a uma brisa fresca e refrescante, trazendo consigo os aromas revigorantes da flora em flor, que tingiam a paisagem de tons verdes e dourados. Com a poeira baixando, o alegre coro de pássaros e o farfalhar de pequenos animais ressurgiram. Um poderoso testemunho da restauração milagrosa orquestrada pela usina atômica. Os bombeiros exaustos, porém vigilantes, permaneceram imóveis com os olhos arregalados de incredulidade ao testemunharem um incêndio devastador dissipar-se no nada. Suas pás e ferramentas, que momentos antes pareciam extensões de sua determinação, agora pendiam inertes ao lado do corpo, impotentes diante de um evento tão milagroso. Os moradores da cidade se reuniram em pequenos grupos, com os rostos radiantes de alívio e admiração ao testemunharem o que muitos certamente considerariam uma intervenção divina. O incêndio devastador que ameaçara suas casas estava agora completamente extinto, deixando em seu lugar apenas uma floresta verdejante e serena, um santuário onde a vida poderia florescer novamente. Voando acima da paisagem revitalizada, Atomic liberou sua forma Kaioken enquanto observava a floresta exuberante abaixo. Satisfeito por o perigo iminente ter passado, ele desceu graciosamente ao chão, dirigindo-se aos bravos bombeiros. Aproximou-se deles com genuína preocupação, ansioso por verificar o bem-estar daqueles homens e mulheres corajosos que arriscaram tudo para proteger a sua comunidade, assegurando que os seus esforços heróicos não fossem desconsiderados apesar da sua presença. Bom trabalho, pessoal, disse Atomic em russo. Alguém se machucou? Bayville, Nova York. Os sons agudos da madeira estalando ecoavam por todo o amplo dojo de estilo japonês, criando um pano de fundo rítmico para a intensa sessão de sparring que acontecia em seu interior. Com bastões B firmemente empunhados, Wyatt e Scott moviam-se com uma fluidez impressionante, seus corpos um borrão de movimento enquanto dançavam um ao redor do outro. Cada golpe e defesa era executado com precisão e propósito, o ar crepitando com a energia do duelo. Wyatt, com seus olhos místicos brilhando com uma luz sobrenatural, possuía uma habilidade única que lhe permitia vislumbrar alguns segundos das ações futuras de Scott. Essa vantagem aparentemente injusta pesava muito sobre ele, mas ele não conseguia desligá-la. Em vez disso, concentrou-se em desviar e esquivar-se dos ataques cada vez mais implacáveis de Scott, com o coração palpitando com a emoção do desafio. Vamos lá. Scott rosnou, a frustração transparecendo em sua voz enquanto se virava, lançando um golpe de cima para baixo com ferocidade. Wyatt antecipou o movimento, movendo-se graciosamente para o lado e desviando do bastão que descia por um triz, sentindo o vento roçar sua bochecha. Aproveitando a oportunidade, Wyatt retaliou com uma estocada precisa de seu bastão B no abdômen de Scott. O impacto foi rápido e violento, fazendo Scott arfar e cair de joelhos. O suor brilhava em sua pele, escorrendo em filetes e formando poças nos tatames sob ele, um testemunho da intensidade do treinamento. Ok, terminei, murmurou Scott, olhando para cima e vendo Wyatt estender a mão com um leve sorriso. Boa luta, disse Wyatt. Não estava com vontade, Scott balançou a cabeça e aceitou a ajuda de Wyatt. Ao abrirem as portas de madeira do dojo, Wyatt e Scott respiraram um ar fresco, um contraste revigorante com a atmosfera quente e úmida do interior. Eles caminharam até um banco de madeira desgastado, aninhado sob um carvalho frondoso, cujas folhas douradas ondulavam suavemente na brisa. Wyatt vasculhou um cooler e tirou uma garrafa de água. Entregou-a a Scott, que a aceitou com um aceno de cabeça agradecido, um pequeno gesto que claramente demonstrava sua amizade e camaradagem. Acomodando-se no banco, mergulharam num momento de reflexão tranquila, com os olhos atraídos pela cena movimentada à sua frente.
Operários com capacetes trabalhavam arduamente na construção do local para o tão aguardado baile de inverno da semana seguinte, martelando e perfurando enquanto faixas coloridas eram desfraldadas contra o céu azul claro. O som rítmico da construção misturava-se com as risadas distantes dos estudantes, criando uma atmosfera vibrante, repleta de entusiasmo e expectativa para o evento que se aproximava. Esses seus olhos mágicos tornam impossível lutar contra você, disse Scott depois de esvaziar sua garrafa. Você só está trapaceando. Até o Logan tem dificuldade para te acertar. É bem, se eu pudesse desligá-los durante nossos treinos, eu desligaria. O iate sorriu sem jeito enquanto coçava a nuca. Mesmo com meus olhos, o Logan sempre acaba me dando uma surra. Só cheguei perto de vencê-lo algumas vezes. Mesmo assim, você chegou mais perto do que eu jamais cheguei, comentou Scott com um sorriso afável enquanto observava um dos operários da construção civil, um homem magro, lutando para carregar uma pesada viga de madeira. Em uma transformação notável, o físico do operário começou a inchar, os músculos saltando enquanto ele erguia a viga sem esforço mais uma vez. Com força renovada, ele levantou não apenas uma, mas mais 7 vigas, provocando aplausos e vivas de seus colegas de trabalho próximos. Scott sentiu uma onda de gratidão ao presenciar aquela cena, uma manifestação de quão longe sua sociedade havia evoluído em tão pouco tempo. A visão de mutantes colaborando perfeitamente com humanos, usando suas habilidades únicas de forma construtiva, o encheu de orgulho e esperança. Embora o uso de poderes mutantes tenha sido estritamente regulamentado, limitado a indivíduos com licenças especiais ou graduados da Escola Xavier para jovens superdotados, uma legislação recente trouxe uma mudança significativa. Graças a um acordo entre Charles Xavier e a Suprema Corte, os mutantes agora têm permissão para usar suas habilidades em público, desde que demonstrem domínio sobre seus poderes por meio de uma série de testes. Essa mudança reflete o progresso rumo a um mundo onde mutantes e não mutantes possam coexistir livremente. Apesar desses avanços, Scott permanecia extremamente consciente do espectro assombroso do preconceito que ainda persistia. Grupos de ódio continuavam a atacar mutantes por todo o país, fomentando medo e violência. Em resposta a essas ameaças, Scott e os X-Men entravam em ação rotineiramente, mobilizando-se para resgatar aqueles em perigo e escoltando-os para o santuário da escola. Ao longo dos meses, a instituição passou por uma transformação notável. Deixando de ser apenas uma grande mansão escondida nas colinas, ela estava se transformando em um extenso campus universitário, expandindo-se em tamanho e alcance graças ao generoso financiamento e apoio de grandes doadores e organizações que desejam apoiar sua causa. A evolução da escola refletia a visão esperançosa que Scott acalentava no fundo de si, a de que um dia, humanos e mutantes caminhariam lado a lado em harmonia, livres das restrições de leis e regulamentos rigorosos. Scott se virou para a pessoa que ajudou a tornar tudo isso possível com um sorriso de gratidão. Os dias em que Scott olhava para o iate com desconfiança, vendo-o como um forasteiro que não se encaixava, ficaram para trás. Em vez disso, uma nova admiração floresceu dentro dele. Agora ele reconhecia o iate como um verdadeiro amigo e um aliado fiel de seu povo. Essa mudança de perspectiva não foi apenas um pensamento passageiro. Scott compreendeu que o iate havia se tornado parte integrante de sua comunidade. Alguém que contribuía altruisticamente para a vida dos mutantes e para o mundo em geral. Apenas 1 hora antes de sua habitual sessão semanal de treino, o iate interveio heroicamente para impedir o que poderia ter se transformado em um incêndio florestal catastrófico em outro país. Chamas intensas e implacáveis ameaçavam consumir a área ao redor, mas o iate, agindo como Atomic, agiu com decisão, demonstrando suas habilidades notáveis e raciocínio rápido. Scott sentiu uma profunda surpresa ao observar o iate durante aqueles momentos tensos. Ele estava ao mesmo tempo perplexo e inspirado pela notável coragem e dedicação de iate. Scott não pôde deixar de refletir sobre como havia conseguido ter alguém como iate como amigo, apesar do passado conturbado entre eles, uma pessoa disposta a arriscar tudo pelo bem maior. Então, ouvi dizer que a Kitty te convidou para ir ao baile com ela, disse Scott. Ela fez isso. E você concordou em ir com ela? Eu fiz, disse o iate, virando-se para Scott com um olhar interrogativo. Onde você quer chegar com isso, Scott? Embora o papel principal de Scott fosse liderar os X-Men, ele era igualmente dedicado a apoiar seus companheiros em todos os aspectos de suas vidas. Ele entendia que liderança ia além da elaboração de estratégias durante as missões. Também significava estar atento à saúde física e ao bem-estar emocional de seus amigos. Seja oferecendo um ombro amigo após uma batalha difícil ou garantindo que tivessem os recursos necessários para se recuperar de lesões. O comprometimento de Scott com sua equipe era inabalável. Ele frequentemente reservava um tempo para verificar como estavam, fomentando um ambiente onde a confiança e o companheirismo floresciam, reforçando a ideia de que eles não eram apenas uma equipe, mas uma família que cuidava uns dos outros. Ela gosta de você, o iate. Ela está nas nuvens desde que te convidou para o baile de inverno, disse Scott. Eu só não quero que ela se machuque. Eu jamais a machucaria, respondeu o iate, levantando-se visivelmente ofendido. Por que você pensaria isso? Eu sei que você nunca faria isso de propósito, o iate. É só que se você não sente o mesmo por ela, não quero que você iluda Kitty. Scott também se levantou e se virou para o iate com uma expressão calma.
Você entende? O iate franziu a testa e desviou o olhar, mas acabou assentindo. Eu entendo. Eu jamais sonharia em iludi-la. Mas acho que não tenho muita certeza do que sinto por ela. Eu gosto muito dela. A Kitty sempre esteve ao meu lado e me apoiou. Mas não sei se a amo. Não precisa ser amor à primeira vista, o iate. Relacionamentos nem sempre começam com amor. Podem começar com atração mútua, e as coisas podem florescer a partir daí, disse Scott, falando sobre seu relacionamento, reconhecidamente complexo, com sua namorada Jean. Deu uma chance. O iate suspirou, passando a mão pelos cabelos enquanto assentia em concordância com Scott. Ele já conhecia bem tudo que o amigo dizia, tendo navegado pelas águas turbulentas de alguns relacionamentos diferentes durante o ensino médio e a faculdade em sua outra vida. No entanto, não conseguia se livrar da sensação de que essas conexões passadas tinham sido superficiais, no mínimo, surgindo com entusiasmo apenas para se dissiparem com a mesma rapidez. Os ecos dessas experiências, somados ao imenso peso de suas atuais responsabilidades como Atomic, faziam com que a ideia de iniciar um novo relacionamento parecesse um território desconhecido. Em sua nova vida, onde os riscos eram muito maiores, a noção de romance mal lhe passava pela cabeça. Apesar do pesado fardo da maturidade que o destino inesperadamente lhe impôs, o iate permanecia, no fundo, um jovem navegando pelo complexo terreno da adolescência. Seria hipócrita afirmar que seu olhar não se detinha nas garotas que despertavam seu interesse. Ele tinha plena consciência da excitação que a presença delas lhe provocava. Ele frequentemente se via encantado pelo riso de suas amigas, a alegria delas ressoando como música, uma doce e melódica harmonia que o tocava profundamente. A paixão delas pela vida, combinada com a graça natural e a beleza impressionante com que navegavam pelo mundo, o cativava. A ideia de buscar um relacionamento romântico era inegavelmente tentadora, mas o pensamento de abrir o coração e se tornar emocionalmente vulnerável parecia um salto precário para o desconhecido. Ele hesitou, contido pelo peso da responsabilidade inerente ao seu papel como Atomic e pelas pessoas ao redor do mundo que dependiam dele. Você tem razão, disse o iate, passando a mão pelos cabelos despenteados, um gesto que denunciava sua angústia interior. Acho que preciso parar de pensar demais e simplesmente dar uma chance a isso. Com uma resolução relutante, os dois voltaram a se acomodar em seus assentos, com os olhos vagando em direção ao canteiro de obras da escola. Os sons de marteladas e a conversa distante dos alunos se misturavam ao fundo, deixando-os em um silêncio contemplativo. Quer lutar boxe? Claro. Capítulo 64. O quartel-general da aranha. Eu sei que você disse que tinha algo para me mostrar, mas estou começando a me preocupar que você vá me cortar em pedaços e me enterrar em algum lugar. Peter riu nervosamente, sua voz ecoando nas paredes de pedra úmidas enquanto seguia o iate pelos túneis sombrios da estação de metrô abandonada há muito tempo. O ar estava impregnado com o cheiro de mofo, e o brilho fraco da lanterna de o iate dançava sobre os azulejos esfarelados, revelando uma intrincada rede de passagens que parecia complexa demais para qualquer sistema de metrô comum. As paredes estavam adornadas com grafites desbotados e vestígios de antigos anúncios, sussurrando histórias de uma era esquecida. Haha, muito engraçado, disse o iate sem se virar, passando cuidadosamente por cima de vários pedaços grandes de concreto. Não falta muito. Os dois avançaram pelo túnel sombrio, suas lanternas cortando a escuridão opressiva com feixes estreitos de luz. O ar era denso e mofado, uma mistura de terra úmida e o leve cheiro metálico de ferrugem. O som rítmico de seus passos ecoava nas paredes frias de concreto, e um gotejar distante reverberava de vez em quando, contribuindo para a atmosfera sinistra que os envolvia. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade perdidos nas sombras, eles se depararam com um velho vagão de metrô, abandonado e esquecido neste cemitério subterrâneo. Sua pintura, outrora vibrante, agora era um mural descascado de ferrugem e sujeira, a estrutura de ferro sucumbindo a anos de negligência. O interior estava envolto em escuridão, mas uma sensação inquietante de história pairava no ar, carregada com os fantasmas de incontáveis passageiros que percorreram aquela rota há muito tempo, agora silenciosos nas profundezas esquecidas do submundo de Manhattan. Que incrível, disse Peter, desapontado, enquanto o iate sorria, divertido. Você não vai dizer isso daqui a pouco? O iate sorriu e entrou no velho vagão do metrô. Vamos lá. Peter ergueu uma sobrancelha, a curiosidade aguçada enquanto seguia o iate para dentro do carro. No instante em que olhou para dentro, uma onda de confusão o invadiu. O interior era uma bagunça caótica com o chão coberto de poeira, papéis amassados e restos de comida para a viagem. Peter percebeu rapidamente algo incomum. O iate havia escolhido um lugar no banco mais à esquerda do metrô, que se destacava nitidamente em meio à desordem ao redor. O banco parecia quase impecável, como se tivesse sido protegido da sujeira que cobria o resto do vagão. Vamos, sente-se, disse o iate, divertido. Certo, alguma coisa tomou conta do seu corpo, ou você é um alienígena se passando por o iate? Perguntou Peter. Sente-se, Pet. Peter suspirou e sentou-se ao lado de o iate. Virou-se para os amigos e o encarou com uma expressão exasperada. Viu? Era tão difícil assim? O iate deu uma risadinha e apontou para o corrimão à esquerda de Peter. Agora segure nessa barra. Sem mais energia para questionar o que estava acontecendo, Peter deu de ombros e agarrou o corrimão. Oh, que legal! Bioquímica confirmada. Olá, Peter. Uma voz robótica suave ressoou, surpreendendo Peter.
Por favor, mantenha todos os membros dentro da bancada. Antes que Peter pudesse expressar sua confusão, o banco robusto em que ele e o iate estavam sentados começou a tremer enquanto descia rapidamente por uma passarela de aço lisa. À medida que mergulhavam, Peter calculou a velocidade de descida e estimou que haviam caído aproximadamente 25 metros. Quando finalmente pararam, encontrarão-se em uma grande sala de aço adornada com detalhes coloridos e um par de portas. Subitamente, as portas metálicas gêmeas se abriram com um sibilo, revelando o que parecia um paraíso tecnológico. Peter ficou boquiaberto e entrou, seus sentidos aguçados pela variedade de computadores avançados e tecnologia futurista que preenchiam a sala espaçosa. O ar estava impregnado com o zumbido suave das máquinas, e luzes piscantes projetavam reflexos coloridos em superfícies polidas. À sua direita, uma seção dedicada a equipamentos científicos ostentava uma impressionante coleção de instrumentos, cada um mais complexo que o anterior. Contra a parede oposta, erguia-se uma grande impressora 3D pulsando suavemente ao lado de uma elegante estação de trabalho, cujo monitor exibia gráficos vibrantes. No centro da sala, uma enorme tela OLED dominava o espaço, transmitindo com fluidez diversas emissoras de notícias e imagens de câmeras de segurança de toda a cidade. Abaixo da tela, um extenso mapa digital de Nova York, iluminado com atualizações em tempo real, guiava o olhar, exibindo a cidade em toda a sua glória dinâmica. Peter vagava pela sala como uma criança em uma loja de brinquedos de alta tecnologia, com o coração acelerado de tanta empolgação. Ele parou em frente a uma versão blindada vermelha e amarela de seu traje do Homem-Aranha. As cores vibrantes captavam a luz, e à medida que se aproximava, ele se maravilhou com os detalhes intrincados do design. Ao lado do traje do Homem-Aranha de Ferro, havia uma variedade de outros trajes, cada um feito sob medida para diferentes propósitos. Perto dali, seu primeiro traje vermelho e azul, aquele que ele mesmo costurou em seu quarto, estava exposto com orgulho, evocando doces lembranças. Ao lado, vários manequins permaneciam em silêncio, prontos para qualquer novo traje que sua imaginação pudesse conceber. Peter se virou e notou uma bancada de trabalho extensa, repleta de materiais, à espera que ele criasse a próxima evolução de seu traje. Diversos tecidos, componentes de alta tecnologia e ferramentas estavam organizados com esmero, convidando-o a dar asas à sua criatividade neste santuário da inovação. O iate, o que é isso? Peter sussurrou, atônito demais para falar. Isto, o iate gesticulou para tudo ao redor deles. É o seu novo quartel-general. Tem tudo o que você precisa para se tornar o Homem-Aranha. Venha, siga-me. Ainda não terminamos. Peter piscou perplexo, enquanto seguia o iate por um corredor. Tem mais. O iate deu uma risadinha quando entraram em uma sala espaçosa, cuja atmosfera vibrava com um ar de criação e possibilidades. No centro, erguia-se uma impressionante cápsula futurista, cujo exterior elegante brilhava sob a iluminação suave e ambiente. A cápsula estava intrincadamente conectada a uma rede de tubos grossos e translúcidos e fios robustos, sugerindo uma complexa teia de tecnologia avançada. Isto, disse o iate com um sorriso, gesticulando orgulhosamente em direção à cápsula. É a minha mais recente criação, uma cápsula de cura de engenharia reversa. Criada com a genialidade das mentes de Asgard. Ela foi projetada para acelerar a recuperação como nada que você já viu. Então, se você se encontrar machucado e com hematomas depois de uma luta difícil, basta entrar nela e você estará de pé novamente em pouco tempo. Você acabou de dizer um monte de palavras que não combinam, murmurou Peter enquanto se aproximava da cápsula de cura. Você está me dizendo que não estava brincando quando me contou que passou uma semana em Asgard e lutou ao lado do próprio Deus do Trovão? Como isso é possível? Magia. É movido à magia, disse o iate, olhando para a cápsula com orgulho. Com meus olhos místicos, consigo perceber o fluxo natural de energia mágica na Terra. Embora ainda não tenha aprendido nenhum feitiço, descobri como guiar e manipular a própria magia. Isso me permitiu fazer engenharia reversa das cápsulas de cura que usaram em Asgard para me curar depois da minha batalha com o Destruidor. O iate, o que é a sua vida? Uma boa pergunta. Uma pergunta para a qual não tenho as respostas. O iate riu e fez um gesto para que Peter o seguisse. Ao saírem da sala de recuperação, o iate guiou Peter em direção a uma porta de madeira discreta. Ao entrarem, os olhos de Peter se arregalaram em surpresa com a cena diante dele. Uma sala de estar luxuosa que, embora parecesse bastante comum à primeira vista, era decorada com bom gosto, com sofás macios e uma decoração elegante. A cozinha aberta se conectava perfeitamente à sala de estar, exibindo eletrodomésticos de última geração que fariam inveja a qualquer chefe profissional. Desde uma geladeira de aço inoxidável até um moderno fogão de indução e até mesmo um forno duplo. Enquanto Peter percorria a casa, descobriu um quarto principal espaçoso, cuja paleta de cores suaves criava uma atmosfera convidativa. O banheiro anexo ostentava acessórios modernos e uma banheira profunda, perfeita para relaxar após um longo dia. Cada canto deste apartamento exalava sofisticação e conforto, lembrando as residências luxuosas dos condomínios mais sofisticados da cidade. A combinação de estilo e funcionalidade deixava claro que este não era apenas um lugar para morar, mas um santuário projetado para aqueles que apreciam as coisas boas da vida. Completamente atordoado com tudo aquilo, Peter se virou para o iate, confuso. O iate, por que você fez tudo isso? Porque sou seu amigo, Pet.
Tenho o poder de ajudá-lo a proteger a cidade e seu povo. Então, por que eu não faria tudo o que pudesse para aliviar seu fardo? Disse o iate, gesticulando para todos ao redor. Eu não sei o que dizer, disse Peter enquanto o iate o conduzia de volta à sala de controle principal. Ali, os dois examinaram tudo o que Peter tinha à disposição. Você não precisa dizer nada, o iate sorriu e ficou momentaneamente surpreso quando Peter o envolveu em um abraço apertado. Obrigado, o iate. Duvido que haja algo que eu possa fazer para te retribuir, Peter sorriu enquanto dava um passo para trás. Tudo o que eu preciso é que você arrisque sua vida todos os dias como Homem-Aranha para fazer o que é certo. O iate sorriu e deu um tapinha no ombro de Peter. Agora vamos lá, preciso te mostrar o sistema operacional do seu computador e sua inteligência artificial pessoal. Espere, você também me transformou em uma inteligência artificial? Sim, é a mesma que você ouviu no metrô. O nome dela é SP Doutor, disse o iate enquanto ele e Peter passavam as horas seguintes revisando tudo dentro do novo quartel-general de alta tecnologia de Peter. O rei Namor Mackenzie, frequentemente chamado de Príncipe Submarino, era filho do capitão Leonard e da princesa Atlante Fen. Ele serviu como o estimado governante de Atlântida. Enquanto flutuava graciosamente sob as ondas cintilantes, seus olhos aguçados perceberam uma cena incomum se desenrolando nas proximidades. Um grupo de mechas mesmo, 07 Zegak robustos, em tons de azul escuro e cinza, com seus corpos metálicos reluzindo à luz solar filtrada, manobrava com surpreendente delicadeza. Eles se aproximaram meticulosamente de uma tartaruga marinha em apuros, presa em um anel de plástico de embalagem de 6 latas que ameaçava sua vida. Com precisão cirúrgica, os mechas removeram cuidadosamente os detritos nocivos, demonstrando tanto sua tecnologia avançada quanto o compromisso de seus criadores com a conservação marinha. Que curioso, murmurou Namor. O que são essas coisas, meu rei? Perguntou um dos 12 soldados atlantes enquanto observavam o mecha descer as profundezas para continuar sua tarefa de limpar o fundo do oceano ao lado de seus companheiros. Eles pertencem ao habitante da superfície conhecido como Atômico, declarou Namora, a feroz prima mais nova de Namor, enquanto deslizava graciosamente pelas águas azuis, emergindo ao lado de um Gok colossal. Imponente e ameaçador em seu design, o mecha exalava uma sensação de poder, mas permanecia completamente indiferente à presença de Namora. Mesmo quando ela desferiu um chute certeiro em sua estrutura metálica, o gigante continuou seu trabalho, sem demonstrar qualquer sinal de agressão. O oceano sofreu muito nas mãos daqueles que vivem na superfície, continuou ela, sua voz ecoando pelas profundezas. Depois de limpar os mares da poluição causada pelos humanos com seu poder único, Atomic transformou as ilhas flutuantes de lixo que antes assolavam nosso lar em prósperos santuários subaquáticos. No entanto, parece que Atomic agora confiou a tarefa contínua de remover os detritos restantes a seus robôs obedientes. Impossível! Ninguém conseguiria limpar todo esse lixo em tão pouco tempo sem chamar a atenção, disse um soldado incrédulo. Não, é perfeitamente possível, declarou Namor, desviando o olhar do imponente Mecha Gek que pairava próximo. O rei dos oceanos estava imerso em pensamentos, contemplando o habitante da superfície conhecido como Atômico desde que Namora lhe chamara a atenção para a situação. Investiguei seu passado, continuou ele com um brilho de curiosidade nos olhos. O homem possui um poder imenso e uma habilidade notável em usá-lo. Sua capacidade de manipular os próprios átomos que constituem a existência é um fenômeno incompreensível. É um dom extraordinário, que poderia potencialmente alterar a própria estrutura da realidade. O que devemos fazer, Namor? Perguntou Namora. O governante de Atlântida cantarolava enquanto apertava o tridente com mais força. Por alguns instantes permaneceu em silêncio, contemplativo. Por ora não faremos nada, proclamou Namor, sua voz ressoando com autoridade enquanto contemplava a imensidão do oceano cintilante abaixo dele. O sol brilhava na superfície, fazendo a água parecer salpicada de diamantes. Permitirei que esses robôs diligentes continuem seus incansáveis esforços de limpeza, empenhando-se para livrar meus amados mares dos detritos deixados por aqueles habitantes da superfície. Ele se virou para a prima. Namora continuou, com a urgência estampada no rosto, tenho uma missão vital para você. Reúna uma equipe com nossos guerreiros atlantes mais habilidosos e aventure-se até o mundo da superfície. Procure por Atomic e traga-o à minha presença. Desejo conversar com ele. As correntes ao redor deles pareceram mudar conforme sua conclusão se espalhava pela água, um sinal claro de que ele não toleraria nenhum atraso nessa tarefa crucial. Os olhos de Namora se arregalaram ao ouvir as ordens de Namor. Namora sempre viverá sob a proteção de seu primo, Namor, o formidável rei de Atlântida. Como a prima mais nova, sua vida se restringia aos vastos reinos subaquáticos, raramente se aventurando além do abraço familiar de seu território oceânico. Embora cercada pelas maravilhas do mar, o coração de Namor ardia com uma curiosidade insaciável pelo mundo acima, a terra da luz do sol, do mistério e de aventuras incontáveis. Quando sua prima superprotetora inesperadamente lhe deu permissão para subir à superfície em busca de um de seus heróis, Namora sentiu uma onda de emoções. A confusão se misturava com a empolgação enquanto ela se perguntava o que teria provocado essa mudança repentina na postura de Namor. Seria um teste de suas habilidades? Uma prova para medir seu valor aos olhos dele? A ideia de provar seu valor ao seu poderoso primo acendeu uma determinação feroz dentro dela. Quaisquer que fossem as intenções de Namor, Namora resolveu abraçar o desafio de todo o coração.
Ela vislumbrou as possibilidades que a aguardavam, as paisagens que apenas vislumbrara em impressões e histórias, e as pessoas que poderia encontrar. Cada passo para longe da segurança de Atlântida trazia consigo uma sensação de libertação, mas também uma pontada de ansiedade. Com um suspiro profundo, Namora fez uma reverência graciosa, tomando cuidado para disfarçar o sorriso radiante que lhe invadia os cantos da boca. Muito bem, meu senhor, declarou ela, com a voz firme apesar da excitação que a consumia. Ao erguer a cabeça, ela sentiu o peso do olhar da prima, uma mistura de expectativa e talvez, apenas um toque de orgulho. Independentemente do que a esperasse, ela estava pronta para mergulhar de cabeça e encarar de frente. Capítulo 65. O baile de inverno. O iate estava em frente a um espelho de corpo inteiro, a testa franzida em indecisão. Ele lançou um olhar crítico sobre seu smoking preto impecável, o tecido macio contra sua pele, mas a dúvida ainda persistia em sua expressão. Num lampejo de vermelho, o iate percorreu um carrossel de vários smokings ternos e combinações. Contudo, apesar da vertiginosa variedade de opções, ele se viu retornando à elegância clássica do smoking preto meia-noite que havia escolhido inicialmente. Eu realmente não sou bom nisso, murmurou para si mesmo, com um toque de frustração na voz. Com um suspiro resignado, ele se afastou do closet e entrou no banheiro reluzente de seu apartamento em Manhattan. As bancadas de mármore e a iluminação suave davam um toque de sofisticação, mas o iate se sentia tudo menos tranquilo. Ele inspecionou meticulosamente seus cabelos penteados de todos os ângulos possíveis, buscando a combinação perfeita entre naturalidade e elegância. Após um momento de contemplação, acenou com a cabeça para seu reflexo. Ok, acho que estou pronto para o baile. Acho, assegurou a si mesmo, embora um toque de ansiedade ainda brilhasse em seus olhos. Com o visual finalmente definido, o iate respirou fundo e saiu para o terraço do seu apartamento, de onde a cidade se estendia aos seus pés. Ele contemplou as ruas movimentadas e as luzes cintilantes de Manhattan, sentindo uma mistura de euforia e ansiedade em relação à noite que se aproximava. Ciente de que havia reposicionado todas as câmeras próximas para que ficassem de costas para ele, saltou da grade sem hesitar e caiu no céu aberto. Por um breve instante, entregou-se à gravidade antes de ser envolvido por um manto carmesim. Já em seu traje atômico, ele iniciou o voo em direção à Escola Xavier para jovens superdotados. O dia do tão aguardado baile de inverno de Charles Xavier finalmente chegará. Este evento formal, um dos pontos altos do calendário social da escola, atraía diversas figuras influentes que se reuniam para demonstrar seu apoio à escola e à comunidade mutante como um todo. Para o iate, comparecer a um evento tão luxuoso geralmente não era nada atraente. Ele preferia um ambiente mais informal, mas quando Kitty o convidou para ser seu acompanhante naquela noite, ele se viu sem escolha a não ser providenciar um smoking adequado e reservar um tempo para participar das festividades. O baile de inverno foi mais do que um simples encontro. Foi uma noite dedicada a confraternizar com convidados ilustres, arrecadar fundos para a escola e cultivar novas relações que pudessem beneficiar tanto a instituição quanto a causa abrangente dos direitos dos mutantes. Entre os presentes estavam filantropos, políticos e potenciais aliados ricos da comunidade mutante, todos ansiosos para contribuir com a missão de Charles Xavier. Embora o evento fosse crucial para Charles e a equipe estabelecerem contatos e interagirem com os apoiadores, ele também permitiu que os residentes da escola aproveitassem a noite. Os alunos puderam mergulhar no espírito festivo, seja dançando ao som da banda ao vivo ou saboreando os pratos gourmet cuidadosamente preparados. No entanto, muitos dos alunos mais jovens optaram por não comparecer, considerando o evento tedioso e formal demais. Para eles, uma noite repleta de conversas enfadonhas e trajes elegantes não tinha o apelo que buscavam em suas típicas experiências adolescentes. Por outro lado, uma parcela significativa dos alunos do último ano e a equipe principal dos X-Men estavam animados para participar, demonstrando solidariedade a Charles e a causa em que todos acreditavam, prontos para aproveitar a noite enquanto representavam o futuro de sua comunidade. Mas para o iate, a bola tinha outro significado. Com o convite de Kitty ainda no ar, o iate se viu perdido em pensamentos, o eco das palavras perspicazes de Scott e Wanda reverberando em sua mente. As palavras deles haviam pintado um quadro do profundo afeto de Kitty por ele. Com o passar dos dias, ele sentia uma mistura de excitação e apreensão crescendo dentro de si. Será que os acontecimentos daquela noite lhe mostrariam que seu próprio coração refletia os sentimentos profundos de Kitty? Antes que percebesse, Atomic já havia chegado à escola, onde luzes vibrantes do evento cortavam a escuridão da noite, criando um espetáculo deslumbrante. A entrada da escola fervilhava de atividade, com uma procissão de veículos, cada um transportando convidados ilustres que chegavam ao estacionamento. Risos e conversas se misturavam no ar, ressaltando a palpável animação enquanto os convidados se preparavam para uma noite memorável. Após serem recebidos, eles embarcariam em uma breve visita guiada pelas impressionantes instalações da instituição, que destacariam as conquistas acadêmicas da escola e a vibrante vida estudantil. Finalmente seguiriam para a parte de trás do prédio, onde o baile seria realizado na nova ala construída. Uma grande estrutura projetada especificamente para eventos e cerimônias, com suas altas janelas cintilando com reflexos de luzes coloridas. Do lado de fora, uma área extensa havia sido dedicada às festividades, com diversas barracas ao ar livre servindo bebidas e comidas, além de pistas de dança onde os participantes podiam aproveitar o ar fresco de dezembro.
Cordões de luzes cintilantes pendiam no alto, criando um ambiente mágico para aqueles que buscavam uma experiência ao ar livre sob as estrelas. Assim que Atomic concluiu sua avaliação meticulosa de todo o evento, certificando-se de ter anotado cada detalhe crítico e contingência, um hábito instintivo devido ao tempo que passou como super-herói, ele mudou a cor de seu traje para um preto profundo, camuflando-se perfeitamente nas sombras. Com determinação, dirigiu-se a uma claraboia aberta no extremo oeste do campus. Enquanto Atomic deslizava graciosamente pela claraboia, ele avistou Kurt, inquieto em frente ao espelho de seu quarto, ajustando a gola da camisa e alisando o cabelo com uma expressão preocupada. Num canto da sala, Evan já estava vestido, mas com uma expressão de desinteresse, absorto na tela brilhante do seu console portátil. Nesse instante, Atomic apareceu, transformando seu terno de volta em um elegante smoking preto meia-noite. Ele ajeitou o cabelo com perfeição, dando-lhe uma rápida escovada com os dedos. O clarão chamou a atenção de Evan, que se levantou para cumprimentar o amigo. O iate. E aí? Disse Evan, enquanto trocava um aperto de mãos complicado com o iate. E aí, Evan? Tá com um visual ótimo, brincou o iate, recebendo um olhar de decepção de Evan. Cara, não consigo nem te dizer quantas vezes ouvi essa hoje à noite, disse Evan, olhando o iate de cima a baixo. Nossa, você está um arraso. Obrigado. Agradeço. O iate sorriu em agradecimento e se virou para Kurt, que ainda estava preocupado com sua aparência. Aparentemente, ele não havia notado sua chegada. O que houve com o Kurt? Ele está simplesmente surtando por causa da bola. Não dê muita atenção a ele. Ele está assim há semanas. Evan, meu camarada, pode dar uma olhada no meu cabelo de novo? Quero ter certeza. Kurt murmurou e se virou freneticamente para Evan, apenas para piscar surpreso ao ver o iate. O iate, você está aqui. Maravilha. Preciso de ajuda para ajeitar meu smoking. O iate deu uma risadinha enquanto Evan suspirava, irritado. Claro, meu amigo, disse o iate, começando a ajudar Kurt a acertar todos os detalhes de sua aparência. Então, quem é a sortuda, Kurt? Ao ouvir a pergunta, a pele azulada de Kurt escureceu enquanto ele pensava em seu encontro daquela noite. O galanteador, aqui está Amanda Sefton. Uma garota que ele conheceu quando saímos todos juntos uma noite, e os dois se deram super bem, Evan disse com um sorriso provocador. Quem diria que nosso duendezinho tinha esse charme? Cala a boca, Evan. Kurt resmungou, mas o sorriso apaixonado em seu rosto não desapareceu. Mas sim, eu vou com a Amanda. O iate, você precisa conhecê-la. Ela é um farol de luz e felicidade. Você vai ter que me apresentar mais tarde. O iate sorriu enquanto os três passavam os 10 minutos seguintes conversando e colocando o papo em dia sobre assuntos aleatórios. Isso continuou até que Evan decidiu fazer ao iate a pergunta que estava fervilhando na mente dele e do resto dos X-Men. Então, o iate. Sobre você e a Kitty. O que está acontecendo aí? Antes que o iate pudesse responder, uma batida na porta do quarto do dormitório interrompeu o encontro, seguida pela entrada de Rogue. Os cabelos de Rogue caíam graciosamente até o meio das costas, criando um contraste deslumbrante com seus longos fios brancos como a neve, elegantemente penteados para o lado, realçando seus traços delicados. Ela usava um deslumbrante vestido de gala em corte A, feito de camadas de tule verde vibrante e branco imaculado, cujo tecido brilhava suavemente ao captar a luz. O vestido abria-se lindamente a partir da cintura, criando uma silhueta cativante que complementava perfeitamente sua postura confiante. Cada detalhe, desde os intrincados bordados no corpete até os delicados detalhes florais entrelaçados nas camadas de tule, contribuía para o encanto do vestido. Evan, Kurt, quanto tempo vocês dois vão levar? Rogue disse irritada antes de parar ao ver o iate. Uau, você fica bem arrumado, ruivo. Ela disse com um sorriso impressionado. Obrigado, vampira. Você também está incrível, disse o iate com um sorriso genuíno, fazendo Vampira corar involuntariamente. Calma aí, garanhão. Guarda isso para o teu encontro hoje à noite, disse Vampira, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha com a mão enluvada. Por que eu estava aqui? Certo. Kurt e Evan, está na hora de ir. Ororo quer todos nós lá embaixo em 5 minutos. Entendido, disse Evan sem jeito, arrastando Kurt para longe do espelho. Logo atrás deles, Vampira sorriu maliciosamente enquanto caminhava ao lado de iate pelos corredores. Então, qual é o plano para hoje? Qual o plano? Perguntou o iate. Bem, eu estava pensando que eu e a Kitty dançaríamos e conversaríamos. Rogue o encarou por alguns segundos, claramente nada impressionada. Você precisa se esforçar mais, o iate. A Kitty é minha amiga e eu quero que ela tenha uma boa noite hoje. Entendeu? Sim, entendi, respondeu o iate com um aceno de cabeça, enquanto ele e Vampira entravam no ambiente acolhedor da sala comum. A atmosfera estava repleta de animação, com risos e conversas animadas dos membros veteranos dos X-Men, cada um trajado com suas melhores roupas para o evento da noite. Não se preocupe com a Kitty. Estou levando isso a sério e jamais faria algo para machucá-la. Prometo, disse o iate, colocando a mão no braço nu de Rogue, um gesto gentil que pareceu diminuir a distância entre eles por um instante. Envolvida pela ternura do momento, Rogue assentiu com a cabeça, embora seu coração tenha acelerado quando o iate se afastou para cumprimentar os outros. Foi só um instante depois que uma súbita constatação a paralisou.
Ela congelou, a respiração presa na garganta enquanto processava o que acabará de acontecer. O iate tocou sua pele nua sem qualquer consequência negativa, nenhum choque e nenhuma dor. Nada do que sempre acompanhava qualquer contato físico que ela tivesse experimentado antes. O olhar dela voltou-se para ele, arregalado e incrédulo. Ele estava ali, esperando pacientemente que Kit descesse do quarto, com um vibrante buquê branco e azul delicadamente segurado nas mãos, as pétalas captando a luz. Não pode ser, sussurrou Vampira, sentindo o peso de uma mistura perturbadora de emoções se instalar em seu estômago. As implicações do toque de Wyatt desencadearam um turbilhão de pensamentos e possibilidades, cada um mais assustador que o anterior. Wyatt, pode me tocar? Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.